Por mais de uma década, Timothy tem passado seus verões junto aos ursos, e parece apreciar a sua estadia até que eles se voltem contra ele, conhecido popularmente como Homem Selvagem. Timothy Treadwell é um entusiasta de ursos cuja paixão por essas criaturas o levou a fazer documentários. Infelizmente, sua paixão teve um desfecho trágico no Parque Nacional Katmai, no Alasca. No entanto, vamos analisar juntos os detalhes desse evento. Durante 13 verões, Timothy Treadwell passou seu tempo entre os ursos grizzly no Parque Nacional Katmai, no Alasca. Ele ficou obcecado e se tornou um amante desses animais, colocando em risco os turistas e questionando a reputação temível dos grizzlies como predadores. Os ursos são um dos mamíferos mais poderosos do planeta, podendo pesar até 1000 libras e possuindo garras de até 5 polegadas. Poucos seres humanos estiveram tão próximos deles quanto Treadwell, chegando ao ponto de tocá-los. Durante os últimos 5 anos em que esteve no parque, ele também capturou algumas das imagens mais magníficas e íntimas dos ursos já registradas. No entanto, essa aventura chegou ao fim no início do outono de 2003, quando Treadwell e sua namorada foram atacados pelos animais que ele tanto amava. A morte foi gravada pela câmera de Treadwell, mas infelizmente a tampa da lente estava fechada, tornando apenas o áudio disponível. O áudio restante era tão aterrorizante que quase todos que o ouviram desejaram nunca tê-lo escutado. Frank Falico, legista do Alasca, foi uma dessas pessoas e afirmou que esse evento ficou permanentemente gravado em sua mente, e assim será pelo resto de sua vida. Treadwell nasceu em 29 de abril de 1957 com o nome de Timothy Dexter, em uma família de classe média em Long Island, Nova York. Desde jovem, ele era conhecido por seu amor aos animais. Durante o ensino médio, ele se destacava como nadador e conquistou uma bolsa de estudos universitária. No entanto, sua confiança diminuiu e ele acabou se tornando viciado em heroína. Em 1987, ele oficialmente mudou seu nome de Dexter para Treadwell, um sobrenome da família de sua mãe. Apesar de não ter formação como biólogo ou fotógrafo, os instintos de Treadwell permitiam que ele se aproximasse tanto dos ursos durante todo esse tempo. A cada inverno, ele deixava o Alasca e transformava sua paixão por experimentar os ursos em uma missão de educar o público sobre essas criaturas. Embora suas palestras fossem gratuitas, ele conseguia arrecadar fundos por meio de patrocínios. Sua fundação, chamada Grizzly People, tornou-se seu trabalho principal. A cada primavera, quando a neve e o gelo começavam a derreter, Treadwell retornava à natureza selvagem do Alasca para renovar sua paixão. Nos anos 90, ele estava se tornando um queridinho da mídia. Ele ganhou destaque ao participar do programa de televisão intitulado Wild Things, Coisas Selvagens, e posteriormente foi destaque na revista People. Isso levou a atrair a atenção de celebridades como Pierce Brosnan, aconselhando a Disney em suas produções animadas e iniciando os Diários Grizzly. No entanto, essa crescente fama não foi bem recebida no Alasca, onde sua paixão era vista como ingênua e suas ações como perigosas. Indivíduos como Bill Voden, um piloto local do Alasca, o consideravam um tolo, pois não havia outra maneira de descrever alguém que colocava sua vida em perigo dessa maneira. O acampamento de Treadwell estava situado em uma área do Parque Katmai que se sobrepunha às zonas de alimentação dos grizzlies. No entanto, a cada verão que passava, Treadwell parecia se tornar cada vez mais confiante em sua invulnerabilidade. Em uma de suas gravações em vídeo, ele declarou que protegeria os ursos e estaria disposto a morrer por eles, mas não pelas suas garras e patas. No entanto, suas palavras acabaram se mostrando vazias. Ele continuou afirmando que lutaria por eles, seria forte, seria um deles e se tornaria o seu mestre. Talvez fosse devido ao isolamento em que vivia ou ao seu antigo sonho de se tornar um ator, mas a câmera de vídeo de Treadwell se tornou tanto uma companheira quanto uma ferramenta para registrar todas as suas atividades. Em algumas ocasiões, ele reclamava diante da câmera sobre turistas que pareciam representar uma ameaça aos seus ursos. Nas filmagens feitas a partir de um ponto de vista envolto por uma densa floresta, ele observava um grupo de turistas tirando fotos, mas os interpretava como uma perigosa equipe de caça, mesmo que não houvesse evidências de caça ilegal na região. Durante seu acampamento de verão, Treadwell se aproximava dos ursos e registrava todas as suas interações usando sua câmera de vídeo. Alguns dos vídeos mostravam ele acariciando os ursos e brincando com seus filhotes.
Embora Treadvel afirmasse que agia com cuidado e buscava desenvolver um sentimento de confiança e respeito mútuo, muitos tinham opiniões diferentes. No entanto, ao longo de 13 verões, ele havia ganhado certo reconhecimento. O Serviço Nacional de Parques e os guardas do parque o advertiram repetidamente sobre seu relacionamento com os ursos e alertaram que isso acabaria tragicamente. Em 1998, ele até recebeu uma citação por levar alimentos para a área do acampamento, o que atraía os ursos, e várias outras infrações relacionadas a práticas de acampamento ilegais. Devido à sua falta de conformidade com as regras existentes, uma nova regra foi estabelecida, conhecida como Regra Treadvel. Essa regra exigia que todos os acampantes movessem suas tendas pelo menos 1 milha a cada 5 dias, a fim de evitar que os ursos se acostumassem demais com a presença humana. No entanto, Treadvel continuou acampando e interagindo com os ursos, ignorando os avisos. Ele não tinha ideia de que sua insistência em permanecer próximo a essas criaturas levaria à sua morte terrível e horrenda dentro de poucos anos. Uma trágica ocorrência aconteceu em outubro de 2003, no final do verão. O piloto chamado Butch Willie Fulton voou com a namorada de Treadvel, Emil Gennard, para encontrá-lo em seu isolado acampamento. Depois de deixar a mulher lá com a intenção de retornar para buscá-los, Fulton partiu. Infelizmente, quando ele voltou conforme o planejado, em 6 de outubro, ele se deparou com um horror. Embora já estivesse além da época em que Treadvel normalmente encerraria a temporada, ele e sua namorada estavam no Parque Nacional de Katmai, perto de sua área habitual. Ele decidiu prolongar sua estadia para encontrar uma de suas ursas favoritas. Durante esse período, amigos e familiares afirmaram que ele havia se desconectado completamente do mundo moderno, confessando que se sentia muito mais à vontade com os ursos do que com os seres humanos. Ele estava ciente de que em outubro, os ursos estavam se preparando para o inverno, armazenando alimentos e ganhando gordura para a hibernação, tornando-se mais agressivos. Mesmo assim, ele acampou em seu caminho, uma ação extremamente perigosa, e não carregava nenhuma arma, já que os visitantes do parque eram proibidos de portá-las. E Treadvel não possuía spray repelente de ursos. Na tarde de 5 de outubro, Treadvel e Amy falaram com um amigo em Malibu por telefone via satélite. 24 horas depois, ambos os acampantes foram encontrados mortos, despedaçados por um urso. Os restos mortais foram descobertos pelo piloto de um táxi aéreo, que havia chegado ao acampamento para resgatá-los. Inicialmente, o acampamento aparentava estar abandonado, mas Fulton percebeu a presença de um urso rondando a área, como se estivesse vigiando sua presa. Ele prontamente alertou os guardas do parque, que chegaram e realizaram uma busca meticulosa na região. Foi então que encontraram os restos mortais do casal. A cabeça de Treadvel estava gravemente deformada, e partes de sua coluna vertebral, mão e antebraço direito foram encontradas a uma curta distância do acampamento. Surpreendentemente, seu relógio de pulso ainda estava preso ao braço e funcionando. Os restos mortais de Emil Gennard estavam parcialmente enterrados sob uma pilha de galhos e sujeira, ao lado das tendas rasgadas. No entanto, a parte mais angustiante do incidente só foi revelada após a remoção dos corpos. Os guardas do parque vasculharam as tendas e pertences do casal, e lá encontraram uma câmera de vídeo contendo uma fita de 6 minutos. A princípio, parecia que a fita estava em branco, pois não havia imagens visíveis, mas não era o caso. Embora o vídeo estivesse escuro devido à tampa da lente estar fechada, o áudio estava perfeitamente audível. A câmera registrou os últimos 6 minutos de vida de Treadvel e Amy, capturando os sons de seus gritos agonizantes enquanto eram dilacerados por um urso.